Boa noite, meus queridos irmãos, irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, irmãos das congregações Betânia e Coqueiro e dos grupos de crescimento, que são os nossos grupos de oração, que reúnem-se todas as terças-feiras, às 19h30, ou seja, se não tivéssemos passando por esse momento de isolamento, nós estaríamos reunidos, nesse momento em grupos de oração, grupos de crescimento. São vários grupos na sede, tem os grupos lá das congregações nos bairros de Santa Cruz, lá em Santa Isabel do Rio Preto. Temos também os grupos da congregação de Betânia, Coqueiro e da sede. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vocês, irmãos. Eu gostaria de trazer uma palavra nesse momento de reflexão sobre oração, sendo que esse é o tempo que nós temos para orar e para que nós possamos ser conduzidos a uma oração de forma consciente, pautada na palavra, um tempo de oração realmente que glorifique ao nosso Deus, um tempo de oração que exalte a pessoa e a obra de Cristo Jesus, um tempo de oração que edifique a igreja do Senhor Jesus. Amém? Quero dar uma sugestão para os irmãos de louvor nesse momento de reunião, mesmo que seja aqui, online, de oração. A ideia do hino de número 130 do nosso inário, que tem como título Oração ao Senhor. E sempre como nós temos feito aqui, nós lemos a letra do hino para também a nossa edificação e também para louvor ao nosso Deus. E o hino 130 do inário Novo Cântico, que tem como título Oração ao Senhor, a sua letra diz assim: dirijo a ti, Senhor, a minha oração. Eu sei que tudo vês no coração. A ti venho adorar, a graça suplicar, o teu favor buscar, Senhor, meu Deus. Dirijo a ti, Senhor, a minha oração. Do mal que pratiquei, a confissão. Se tu, ó meu Senhor, propício ao pecador, concede em teu amor pleno perdão. Dirijo a ti, Senhor, a minha oração. Divino amparo és em aflição. Tu podes consolar, minha alma confortar e sempre me guardar de todo mal. Atende, ó meu Senhor, a minha oração, que humilde sobe a ti com gratidão. Imploro, meu Senhor, por Cristo mediador, que sempre em teu amor possa eu viver. Amém. Que Deus esteja nos abençoando, nos edificando e também nos despertando através desta melodia. Eu quero compartilhar com os irmãos, nesse momento, para a nossa meditação, o texto que se encontra na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 12. E esse texto ele é dividido do prefácio e saudação, ações de graças, e Paulo ora pelos colossenses. E assim nos diz a palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo, inspirada pelo Espírito Santo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está presente nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade.
segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, é importante nós refletirmos sobre oração. E a palavra de Deus, ela tem muitos registros, muitas palavras nas cartas paulinas, nos Salmos, no Antigo Testamento, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela está repleta, ela é vasta de ensinos sobre oração. Essa noite eu queria pensar com você sobre a igreja de Colossos, sobre essa carta que Paulo escreve aos Colossenses, sobre também o pregador, né, o servo do Senhor usado por Deus ali em Colossos, que é Epáfras, e também o que a igreja de Colossos estava vivendo e o porquê Paulo então registra essa carta e também registra a oração que aqui nós lemos, tanto de ação de graças, quanto a oração que ele faz pelos crentes colossenses. A primeira ideia que precisamos entender é que Paulo não foi quem fundou a igreja de Colossos. Ele mesmo diz que o evangelho chegou até os colossenses por Epáfras. Epáfras, com certeza, ali na região da Ásia, ele ouviu o evangelho da parte de Deus em Cristo Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, pela pregação de Paulo, no tempo em que Paulo esteve em Éfeso, relatado no capítulo 19 de Atos. E Epáfras, então, é esse que vai até a cidade de Colossos, que é provavelmente dali, e ele ali prega o evangelho, e ele dá instrução na palavra. Paulo chega a dizer no capítulo 7, que eles foram instruídos por Epáfras, um conservo, e ele é um fiel ministro de Cristo, e que ele, Epáfras, não só relatou a Paulo o amor que os colossenses tinham no Espírito, mas também relatou a Paulo o que estava acontecendo em Colossenses, o problema que eles estavam vendo aí. Onde isso aconteceu? Paulo estava preso em Roma e Epáfras esteve com Paulo em Roma. Se estava preso também por causa do Evangelho, não há informação que nos leve a isso. Mas a informação que nós temos é que Epáfras estava com Paulo quando Paulo escreve essa carta. Tanto é que na saudação final de Colossenses capítulo 4, verso 12 e 13, Paulo vai dizer justamente: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, ou seja, está confirmando que Epáfras é um dos colossenses, não só o pregador, mas que é um dos cristãos que serve ao Senhor, que ele diz assim: Epáfras, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis, ou seja, Epáfras ele não apenas prega e planta a igreja entre os colossenses, mas também em Laodiceia e Hierápolis. E com certeza, foi através de Epáfras que Paulo toma conhecimento do problema que está acontecendo, da dificuldade, do que estava assolando e vamos dizer assim, o que estava causando, quem sabe, uma influência negativa entre os colossenses, que era o fato de que eles estavam lutando contra uma forma de filosofia judaica, que influenciava através do pensamento grego, através do pensamento helenista, o que nós chamamos também dos judaizantes. Com certeza eram judeus, que se converteram ao cristianismo em parte e que eles influenciavam tanto na ideia
de que os cristãos tinham que cumprir os ritos do Antigo Testamento para depois se tornarem cristãos, e também o fato de que muitos judeus que haviam se espalhados pelo mundo, né, na questão do tempo do cativeiro da Babilônia, nem todos retornaram, mas eram judeus, e eles então, como Paulo vai em muitas cidades, que a gente sabe em Atos, e ele chega ali, ele prega na sinagoga dos judeus, e esses judeus eles tinham uma repúdia muito grande pela questão do evangelho, da aceitação de que Jesus era o Cristo, o Messias prometido. Pois bem, tendo essas informações, nós vamos entender que Paulo ele escreve, e quando Paulo escreve então aos Colossenses, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo. Ele vai então aqui direcionar a sua autoridade apostólica, e ele vai dizer que ele é apóstolo de Cristo por vontade de Deus. E ele diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. E Paulo vai dar ações de graças pelos Colossenses, que ele vai dizer assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Paulo ele dá uma direção interessante. Primeiro, ele louva a Deus em ações de graças pela fé dos Colossenses. Percebam, os irmãos, que nós já lemos aqui no capítulo 4 de Colossenses, né? E quando Paulo fala de Epáfras na sua saudação, ele vai dizer que ele se esforça sobremaneira para que continuamente, por vós nas orações, para que vós conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Ou seja, os colossenses tinham uma fé, e essa fé baseada na pessoa e obra de Cristo Jesus, essa fé ela era algo que era destaque. Mas como que essa fé dos colossenses se destacava? Ou seja, como é que eles demonstravam essa fé? Como que essa fé era transmitida? Como que, porque Paulo chega a dizer, né, que esse evangelho que também chegou ao mundo produzindo fruto e crescendo, tal aconteceu entre vós. Ou seja, esse evangelho chegou até os colossenses. Você percebe que Paulo vai dizer que Epáfras não apenas ele tem um esmero, um zelo, ele ora, ele tem uma preocupação pela fé dos colossenses, mas também pelos de Laodiceia e de Hierápolis. Ou seja, essa igreja já estava plantando através do seu pregador, do seu evangelista, do seu missionário, outras igrejas ali na redondeza da Ásia. E é interessante que Paulo vai justamente orar para que Deus sustente essa fé, e louva a Deus pela fé dos colossenses. Fé essa que, com certeza, nas nossas orações a gente precisa sempre estar pedindo que Deus sustente a nossa fé. Louvar a Deus pela nossa fé, pela bênção, pela graça, pela misericórdia da fé. E clamar a Deus que sustente essa fé na pessoa e obra de Cristo, no Evangelho da salvação, na cruz de Cristo, o preço pelo qual nós fomos remidos, lavados no sangue de Jesus, dos nossos pecados. Portanto, Paulo também ele vai dizer que essa fé ela é demonstrada através do amor que os colossenses têm para com todos os santos. Ou seja, a fé é algo que ela precisa ser praticada, e a prática da fé é quando o amor que nós temos pelos outros, primeiro os da fé, na assistência, no crescimento espiritual, na vivificação, na santificação, mas também devemos orar para que outros conheçam essa fé, para que a obra do Senhor ela vá e leve o conhecimento da salvação a outras pessoas. Isso é a demonstração do amor, ou seja, o amor dos cristãos de Colossos levava esses irmãos a ter um desejo de que outras pessoas também conhecessem o Cristo, conhecessem a Jesus, conhecessem a salvação. Isso precisa também estar presente nas nossas vidas. Mas a base principal da oração de Paulo é interessante, é que ele, depois de falar da fé dos colossenses, falar do amor que ele tem para com todos os santos, né, ele vai dizer que esses irmãos eles têm uma esperança. E essa esperança está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que agora chegou até vocês. E Paulo então vai dizer que esses irmãos, eles ouviram, entenderam, e graças a Deus que eles entenderam isso na graça de Deus, na verdade do Evangelho, instruídos por Epáfras, e eles então têm um amor no Espírito. E aí Paulo vai dizer assim: por esta razão também, nós desde o dia em que ouvimos
não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria, entendimento espiritual, a fim de viverdes do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, e isso tudo com alegria. E perceba que Paulo começa a sua palavra de ação de graças no capítulo 1, no verso 3, dizendo assim: damos sempre graças a Deus, Pai. E no versículo 12, que fecha esse parágrafo da oração de Paulo, ele vai dizer assim: dando graças ao Pai. Por que Paulo está agradecendo? Por que Paulo está dando ações de graças pela vida dos colossenses? Porque ele diz que Deus, o Pai, fez que eles fossem idôneos à parte dos que vos cabe na herança dos santos na luz, ou seja, a salvação em Cristo Jesus. Eu queria então aplicar essa palavra ao meu e ao seu coração para nós, Igreja do Senhor Jesus, nessa noite, pensando o seguinte, meus queridos irmãos. Como eu disse inicialmente, é uma palavra de instrução para um tempo de oração. Nós devemos agradecer a Deus pela fé que a Igreja de Cristo tem. Fé esta, que nesse momento que estamos vivendo, ela é demonstrada através de prática. Prática do amor, da oração. A oração que demonstra esse amor, porque talvez você não possa estar perto, unido, em contato com outros cristãos, mas na oração você pode estar junto com esses irmãos. Eu, em particular, eu tenho um amigo, um parceiro, um irmão, um pastor da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o reverendo Marco Antônio Lopes, que nesse momento está na Índia. Eu tenho orado muito por ele. Nós estávamos orando um projeto que ele tinha depois de alguns anos que o missionário fica fora da sua pátria, ele vir para o Brasil e passar um tempo aqui, prestando relatório, cuidando da questão de vistos. E esse irmão agora não pode mais vir devido a essa situação que está vivendo. Nós estamos em oração, nós estamos em clamor, nós estamos em intercessão, porque eles estão lá, né? A Índia está no momento em que estão totalmente isolados. Ninguém entra, ninguém sai. E aí o que a gente pode fazer nesse momento? Ir para lá, eles virem para cá, não há trânsito, orar para que os recursos, devido a essa questão econômica que nós estamos vivendo, possa suprir ali as necessidades deles. E eu digo para os irmãos que o amor é demonstrado nisso, porque nós estamos orando pela igreja, e a igreja está em vários pontos. Talvez você, meu irmão, minha irmã, tenha orado por outros missionários, por outros irmãos espalhados pela face da terra. Nesse momento que nós estamos vivendo, quando Paulo diz assim: damos graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, porque ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. Ou seja, orar com os irmãos, pelos irmãos, pela igreja, que nesse momento Deus sustente a sua fé, que nada esmoreça essa fé, nada abale essa fé, nada tire do coração da igreja do Senhor Jesus Cristo, lavada e remida no seu sangue, as convicções de Cristo, da cruz, da salvação, do sangue que foi derramado na cruz por nós. E que a igreja do Senhor Jesus nesse momento viva em amor. Amor uns para com os outros, falando a verdade, mostrando os caminhos da salvação, para que nós possamos, como igreja em oração, estarmos unidos na mesma viva esperança. É o que Paulo diz aqui, por causa da esperança. Paulo agradece, louva a Deus pela esperança que os colossenses têm. Esperança essa que eles estão aguardando e está preservada nos céus, a vida eterna. E esta oração que Paulo faz pelos colossenses, tanto pela a pessoa de Epáfras, que é o evangelista, que é o ministro de Cristo, como ele diz, é orar pelos líderes nesse momento das nossas igrejas, para que eles tenham sabedoria, discernimento, compreensão da palavra, para que eles tenham direção do Espírito Santo, para que eles possam saber instruir a sua igreja, instruir o povo de Deus, mesmo não estando presente nas nossas
reuniões, nos nossos estudos, nas nossas escolas dominicais e cultos, mesmo que nós não estejamos nos nossos templos, mas que haja uma instrução, uma direção, né, como ministros de Cristo, esses líderes possam direcionar a sua igreja na palavra, no ensino, direcionar a igreja na verdade, e também a igreja do Senhor Jesus, nesse momento, venha transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus, ou seja, entenda qual é o propósito de Deus para esse momento, qual é a vontade de Deus, qual é a soberania de Deus, para saber qual é a sabedoria e o entendimento espiritual, para que a igreja atual, né, viva de modo digno do Senhor. Orar para que a igreja cristã espalhada pela face da terra nesse momento, né, ela viva de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, que essa igreja nesse momento ela venha frutificar em toda boa obra e crescer no pleno conhecimento de Deus, para que a igreja do Senhor Jesus nesses dias ela seja fortalecida com poder, segundo a glória de Deus em Cristo Jesus, segundo a perseverança e longanimidade, e tudo isso com alegria. Que não venhamos a nos entristecer, não venhamos a nos desesperar, não venhamos a nos desmotivar, não venhamos perder a esperança da alegria em Cristo Jesus, da salvação, porque precisamos sempre dar graças a Deus, o Pai, porque nós somos alcançados da parte que cabe da herança dos santos na luz em Cristo Jesus. Meu querido, no tempo de oração que Deus te permite, ore, clame, suplique, interceda, glorifique, agradeça, peça a Deus que fortifique a sua igreja. A mensagem principal de Paulo para os Colossenses está justamente de que a igreja do Senhor Jesus precisa somente de Cristo. Amanhã, se Deus assim nos permitir, às 19h30, nós estaremos transmitindo um estudo, né, nas nossas congregações Betânia e Coqueiro. Normalmente, às quartas-feiras, às 19h30, nós temos um estudo bíblico, né? E amanhã nós vamos estar falando com os irmãos, baseado também no texto de Colossenses 1, do verso 13 até o verso 23, que vai justamente mostrar isso que nós estamos falando, que é o que Paulo quer destacar para a igreja de Colossos. A igreja de Cristo Jesus precisa somente de Cristo. A igreja do Senhor Jesus hoje precisa somente de Cristo. E nós hoje, como igreja de Cristo, precisamos de oração. Precisamos orar, clamar, suplicar, jejuar, interceder, agradecer. Agradecer pela fé, agradecer pelo amor, agradecer pela esperança e clamar que Deus, nesse momento, faça que a sua vontade, o seu querer, que nós possamos estar dentro do seu inteiro agrado e que venhamos a frutificar no pleno conhecimento de Deus e sermos fortalecidos no poder do Espírito Santo dele. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa, Deus abençoe o seu lar, a sua cidade, o seu estado, o seu país. Deus abençoe o tempo que nós estamos vivendo, que seja um tempo de crescimento espiritual, de santificação e de vivificação. Eu queria orar com você nesse instante e por você. Pai Santo, nós colocamos diante do Senhor a vida dos teus servos, todos nós que aqui estamos reunidos, mesmo de forma virtual, online. Mesmo que nós não possamos, ó Deus, estar reunidos de forma presencial, mas estamos unidos e reunidos em espírito. Eu sei que nesse instante muitos pastores, muitos líderes estão também, ó Deus, transmitindo para os seus grupos essas meditações, essas instruções, para que haja, Senhor, crescimento na oração, crescimento de santidade, de temor, de comunhão, mas acima de tudo que haja crescimento, Deus, da Tua glória, que o Teu nome seja glorificado nesse tempo que nós estamos vivendo, que a graça, a misericórdia, o amor, o perdão, a suficiência do Senhor a nós em Cristo Jesus seja multiplicado, seja transbordado nos nossos corações, na nossa mente, no nosso entendimento, para que nesse conhecimento, nessa sabedoria, nessa esperança que temos em Cristo, mesmo vivendo esse tempo de pandemia mundial, mesmo vivendo um tempo de insegurança, mesmo vivendo um tempo, ó Deus, em que muitas coisas não estão claras, muita informação, muita explicação, muitas decisões, e que nem todas, ó Deus, nós temos conhecimento delas no todo,
nem todas chegam também ao nosso conhecimento, nem todas, ó Deus, também são de conhecimento daquilo que realmente, ó Deus, está sendo feito. Muita coisa que fica na nossa mente, no nosso coração, muita insegurança, muita situação adversa. Uma coisa nós sabemos, que existe sim, nesse momento, sobre a face da terra, uma peste perniciosa. E sabemos que o Senhor está no controle. E sabemos que o Senhor permitiu tudo isso, porque o Senhor tem um propósito. E a nossa oração é nesse instante que, primeiro, o Senhor não deixe esmorecer a nossa fé. Não deixe esmorecer o amor, a esperança, as convicções que nós temos em Cristo Jesus. Que o Senhor não permita que a tua igreja, ó Deus, nesse instante, desvie-se, ó Deus, do centro da tua vontade, do teu querer, dos teus propósitos, mas acima de tudo, a tua igreja, a igreja do Senhor Jesus, lavada e remida no sangue de Jesus, ela se volte para a tua presença. E com isso, muitas outras pessoas venham a buscar a tua presença, sejam contagiados, sejam, ó Deus, tocados pela palavra, como foi Epáfras, que foi até Éfeso, ouviu a mensagem, se converteu, veio até Colossos, pregou, e ali, ó Deus, havia uma igreja. Assim nós sejamos, ó Deus, instrumento de graça, instrumentos nas tuas mãos. Sejamos, ó Deus, ministros de Cristo, para a pregação, para o testemunho e, acima de tudo, Deus, que isso seja na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, principalmente nesse momento que estamos vivendo, Deus, em confinamento, muitas famílias, mesmo que um ou outro precise sair para trabalhar, mas na grande maioria todos estão reclusos. Pai, nós te pedimos pelas autoridades do nosso país, na escala federal, estadual, municipal, seja no poder legislativo, executivo ou judiciário, seja nas polícias, seja na força de guerra ou força de integração, exército, marinha, aeronáutica, e que o Senhor esteja abençoando os nossos governantes, dando a eles entendimento, conhecimento do propósito do Senhor nesse momento, para que eles busquem no Senhor ter direção, sabedoria, conhecimento na Tua Palavra e entender qual é o propósito do Senhor sobre a vida deles. E também, Senhor, pedir em nome de Jesus pela equipe de saúde do nosso país, por todos, seja na área técnica, seja na área de experiência, seja na área, ó Deus, científica, seja na área do cuidado, do trato com os pacientes, seja os pesquisadores que estão buscando, Deus, aplicar as medicações, os meios, ó Deus, viáveis para o controle, a cura, o combate do coronavírus, seja, Senhor, as pessoas que estão ali cuidando, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, toda a equipe da limpeza, de transporte, toda a equipe de suporte nesse momento, ó Deus, em toda a área do nosso país, da área de saúde. Nós entregamos cada um dos teus servos das nossas congregações Betânia e Coqueiro nesse momento e pedimos a tua bênção para que no tempo em que, ó Deus, voltarmos a estarmos reunidos, como estaríamos nesse instante, seja um tempo de grande alegria nos nossos corações. Mas que também sejamos e estejamos alegres nesse momento também. Que o Senhor nos abençoe, nos direcione e que o Senhor abençoe cada um de nós nessa noite, sobre cada lar, cada família, cada pessoa que está nos ouvindo nesse instante. Vá a tua bênção, vá a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor e o teu perdão, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, Deus te abençoe e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família e a sua casa. Se amanhã Deus nos permitir, às 19h30 nós estaremos também ministrando um estudo também baseado na carta de Paulo aos Coríntios. Grande abraço, Deus abençoe.